E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars, Ava. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a Guarda Real do Imperador Palpatine, porque alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre os Shadow Guards, que são os guardas do Palpatine que usam uma roupa inteira preta, eles têm acesso à força, e naquele vídeo eu falei que eu faria um vídeo no futuro falando sobre a Guarda Imperial, os caras que usam vermelho, sabe aqueles caras que estão sempre com Palpatine, que eles usam os bastões, mas especificamente eu quero falar sobre um personagem chamado Kir Kanos. Inclusive, agora que eu falei em voz alta, é um nome horrível. Vamos chamar só de Kir. Que ele era um dos membros da Guarda Imperial, e não só isso, na verdade esse cara, ele é o último membro da Guarda Real do Imperador. Hoje eu quero falar sobre as minisséries Império Rubro. A primeira minissérie saiu em 1997, escrita por Mike Richardson, em parceria com Randy Strandley, com desenhos do Paul Gulacy. Depois teve a continuação, Império Rubro 2, Conselho de Sangue, que saiu em 1988 com a mesma equipe criativa, e a terceira minissérie saiu só em 2011, tem um salto ali de mais de 10 anos, o que é interessante, eu vou falar sobre isso no vídeo porque reflete muita coisa. O que é importante ressaltar é que tudo que a gente vai conversar aqui hoje está dentro do Legends, que é tudo aquilo que foi desconsiderado após a Disney comprar a Lucasfilm em 2012, no final ali de 2012. Então não faz parte da linha do tempo oficial, mas ainda assim é uma história interessante. O Kir é um personagem que traz algumas discussões até que boas, assim, eu vou falar mais no final do vídeo. Então tá, bora lá, introdução feita, vamos falar sobre o Kir Kanos. Cara, esse nome não dá, cara. Como que eu não percebi isso antes? Os membros da Guarda Real eram selecionados como os melhores Stormtroopers de seus batalhões. E assim, apenas os melhores dos melhores, tá? Eles eram levados até um planeta chamado Incor. Nesse planeta, eles começavam seus treinos para se tornarem membros da Guarda Real do Imperador. Além de aprenderem a lutar Ekani, que é um estilo de luta milenar no universo de Star Wars, que envolve muito mais coisas corporais, arma branca, sabe? Foi a arte escolhida pelo Palpatine para ensinar-lhe os seus guardas reais. Suas habilidades eram comparadas numa arena chamada de O Símbolo, e como eu acho que vocês presumiram, basicamente eles treinavam muito ali, e eles sempre eram colocados em conflito, porque são poucos guardas, e se só os melhores vão se tornar guardas do Palpatine, o que acontece com os outros? Eles morrem, então eles estão sempre em confronto, então esse aqui enfrenta esse, quem ganhar passa para a próxima fase. Tá, mas cadê o Kir nessa história? Então, o Kir, ninguém sabe muito do passado dele antes dele virar um membro da Guarda Real, mas ele também foi pra Incor e lá ele ficou treinando e conseguiu chegar até os estágios finais, se tornando então um guarda do Palpatine, um cara que fica lá do lado, de vermelho, do lado do Imperador. Mas, eu vou fazer um parênteses aqui. Tem uma história muito interessante dentro desse quadrinho que o Kir, ele tem uma cicatriz no rosto. Quem fez esse risco foi o Vader. O Kir passa pelos testes, mata ali o cara que era brother dele, e na hora que ele vai falar com o Vader joga a lança nele e fala, beleza, agora você vai me enfrentar. E sai na porrada com o cara, tipo assim, o cara tá lá, teve que matar o seu próprio amigo, do nada vem o Lorde Sombrio, o Vader, 2 metros de altura, robozão, joga uma lança na cara dele e fala, viu, reage, pau, sabrada de luz. O Kir até tenta revidar, mas ele não consegue, o Vader é mais forte, mais habilidoso, e basicamente foi o Vader que fez a cicatriz na cara do Kir. Sim, o Vader mirou no rosto mesmo do cara, ficou uma marcona assim, então o Kir, de fato, enfrentou o Vader, tomou uma surra, mas enfrentou. Eu gosto quando as histórias mostram um pouco mais esse lado, não sádico, mas um lado malvado, assim, porque a gente pensa muito na humanização do Vader. Não, ele tá sofrendo, Padmé, Anakin. O cara só jogou a lança no cara assim e falou, mano, vai, reage e tal. Tudo bem, o cara tava sendo treinado pra ser o guarda do Imperador, que já era um cara tirano, mas ainda assim é too much, sabe? Eu acho isso interessante e tô me alongando muito, né? Próximo. Pra explicar o porquê que o Kir virou o último sobrevivente, porque beleza, ele passou ali na Guarda Real e tem um grupo de guardas. Não são só um ou dois, assim, tem um grupinho ali até que considerável. Como que ele se tornou o último sobrevivente? Cadê essa galera toda? Pra explicar isso melhor, eu vou precisar dar uma volta pra falar como que tava a galáxia no momento. E eu juro que vai fazer sentido. É muito bagunçado, mas eu vou tentar deixar o mais contido possível. Ok, após a Batalha de Endor, que nós conhecemos como o filme Retorno de Jedi, filme 6 de Star Wars, o Palpatine tentou voltar ali ao poder criando corpos clones. Só que isso não tava rolando porque nenhum corpo tava aguentando ali a carga de poder do Palpatine. Vinha muita energia do lado sombrio, os corpos não aguentavam. Isso acontece na minissérie HQ Dark Empire, e nessa minissérie mesmo, ele tenta pegar o corpo do Luke e depois ele tenta pegar ali o corpo do bebê
bebê que tava na barriga da Leia. Lembrando que, nesse momento da minissérie Império Rubro, já passamos pelo Dark Empire e também já passamos, claro, pela trilogia Troll, que é a trilogia dos livros. Então é um pouquinho mais na frente nessa linha do tempo, sabe? A primeira minissérie começa 10 anos depois, né, da Batalha de Endor, e a última se passa 13 anos depois da Batalha de Endor. Então são 3 anos ali que a gente vai acompanhando a história do Kyr. Bom, no final da minissérie Dark Empire, o Imperador é derrotado pelos Skywalkers, dessa vez, então não tem como ele voltar à vida, e o Império ficou dividido em várias facções, porque agora o Palpatine não existe mais oficialmente. Quem que vai liderar? Quem que escolhe quem vai liderar? E sem contar que a Nova República, né, os rebeldes viraram a Nova República agora e estão varrendo os imperiais tentando reestruturar a galáxia. Tudo isso piora quando a gente descobre que quem sabotava os corpos do Palpatine era um cientista que o Palpatine deixou lá pra cuidar dos clones dele, e esse cientista, ele era pago por um grupo que era um conselho interino, um conselho de imperiais que queriam governar no lugar do imperador. Esse grupo era liderado pelo Carnor Jax, um ex-guarda imperial que manteve a sua roupa de guarda imperial, é bem da hora, só que inteira pintada de preto, com uns detalhes vermelhos. E como ele comandava aquele conselho de imperiais que conseguiram sabotar o Palpatine, ele se tornou o novo imperador, pelo menos daquela parte de império ali que sobrou. Porque, como acabamos de falar, o império se despedaçou. Então tem vários grupos, e um grupo relativamente grande era o que o Jax estava comandando. Ele estava ali tentando ser o novo imperador, e vamos combinar, estilo ele tem. Mas vamos lá, ele era um ex-guarda real, ou seja, ele e o Kyr se conheciam. E a história só aumenta agora ainda, tá? É uma bola de neve, eu sei, eu tô tentando sintetizar tudo, mas é uma bola de neve, não posso fazer nada. É agora então que o Kyr entra na história. Quando os rebeldes interrogaram o cientista do Palpatine, ele contou o plano, né, que o conselho pagava ali pra ele sabotar tudo, e o Kyr tava preso ali perto e ouviu. Então, um ex-guarda do Palpatine, totalmente leal ao imperador, descobre que um grupo liderado por um outro ex-guarda sabotava o imperador. Então agora ele vai numa jornada de vingança muito louca pra acabar com todo mundo que acabou com o imperador. Então é daí que começa a história do Kyr. Ele ouve o que o cientista fala, olha pro Jax e fala, mano, eu vou catar esse cara. O Kyr até conta para os seus parças da Guarda Imperial, mas já era tarde demais. O Jax mandou um batalhão inteiro de Stormtroopers para matá-los, sobrando apenas o Kyr vivo, e ele começa agora a sua jornada de vingança. Porque além de tudo isso, o Jax ainda matou todos os outros guardas. E mano, ele tem um nível de treinamento, a HQ dá uma bufada nisso, ele fica muito mais forte, mas ele tem um nível de treinamento tipo Jedi mesmo. Tem uma batalha na primeira minissérie, que é a Batalha de Faeda. Basicamente um grupo imperial vai atacar uma base da Nova República, e ele tá lá, e ele acaba ajudando a Nova República ali, porque não são os imperiais que ele gosta, né, são os imperiais que traíram Palpatine. Ele para no meio do campo de guerra com uma armadura vermelha, e ele começa a matar a Stormtrooper com aquela lança de 2 pontas dele, adoidado. Esse é o nível. É muito absurdo, e é muito da hora de ver também. E durante a primeira minissérie, a gente vai vendo o Kyr tentando se vingar do Jax, aí a segunda minissérie ele vai atrás do conselho, e a terceira ele tem que tomar um rumo na vida dele, porque o Império não existe mais, o Palpatine não vai voltar mais, e aí, o que você vai fazer com isso? Vamos lá, as histórias são legaisinhas até um certo ponto, porque o Kyr é um personagem muito dos anos 90, assim, dá pra você ver muito que ele é o fruto dos anos 90, porque ele é um personagem inteiro quadradão, não só no desenho, que ele parece um Max Steel, mas também na personalidade, ele não age muito bem, ele é um personagem que ele demora muito pra sofrer uma mudança, tanto que os caras que escreveram a minissérie sabem disso, que eles começam a dar uns focos em outros personagens, como por exemplo a Mirrit Sin, que é uma tenente da Nova República, que eles vão se juntar ali, ela e o Kyr, e vão se trombar várias vezes. Eles começam a focar mais nela, porque dá pra desenvolver mais a personagem, porque o Kyr é muito quadradão. Eu vou me vingar da galera que matou o Palpatine, e é isso, fechou. A terceira minissérie, que é de 2011, dá pra você ver que eles têm uma dificuldade muito grande de fazer esse personagem andar de vez, sabe? Na terceira minissérie as coisas se perdem um pouco porque entra o Big Three. Então Leia, Luke e Han Solo dão as caras, e é muito difícil você trabalhar com esses personagens como secundários. Pensa, de um lado temos o Kyr sofrendo, nossa, o que eu vou fazer? Tem novos imperiais me chamando, mas eles não são imperador. Tem esse núcleo aqui, e o outro núcleo basicamente é a Leia como chefe de estado, tendo que lidar com uma galáxia há 10 anos em guerra, na verdade 13, né? Sendo atacada por ninjas enquanto ela tá lá fazendo reuniões, tendo que chamar o Luke pra ajudar na segurança. Mano, é muito desbalanceado. Você quer ver a Leia como chefe de estado, com o Luke ali como mestre Jedi ajudando,
e do outro lado tem o Kyr. Mas o interessante é, eu juro que eu vou encerrar o vídeo agora, tá ficando muito longo, mas eu juro que eu vou encerrar. O Kyr Canos é um símbolo. Não só um símbolo de um império que não existe mais, mas também um símbolo de lealdade ao imperador. Então todos os caras que tentam virar o novo imperador, nas 3 minisséries, eles sempre vão atrás do Kyr, porque ele é o cara, o último guarda, né? Ele é o último cara lá que é leal ao império de verdade, for real mesmo. Então todos esses aspirantes a imperador, eles falam pra ele, viu, vem aqui, porque a galera sabe que você era totalmente leal ao Palpatine, agora você é leal a mim. Logo, eu sou um substituto à altura do Palpatine. Na verdade, só o Jax do começo não vai muito atrás disso, porque eles são rivais, então tem a batalha entre os dois, é bem legal, é bem óbvio, na verdade, que o Kyr mata o Jax numa luta mano a mano, mas ainda assim os dois outros lá, a galera do conselho que tenta trazer o Kyr, e também o Devian, que é o cara da 3ª minissérie, todos eles tentam trazer ele de volta, tipo assim, vem pro meu império, sabe? No final do arco do personagem, ele enfrenta o Devian, que é esse que eu falei, que é o mais novo pseudo-imperador, o cara que tenta reunir o império de novo, e o Kyr percebe que não tem muito o que ele fazer. Então, o império não existe mais, todo mundo sabe que ele é o último guarda, ele é o cara que ficou meio que marcado pra isso, tanto que todo mundo conhece ele. Ele virou uma lenda na galáxia como o último guarda, porque convenhamos, isso é muito interessante, é o cara que tá transitando ali por todos os núcleos. Ah, spoilers do final agora, que eu vou contar literalmente o final do arco desse personagem, porque eu acho importante com o que a gente falou no meio do vídeo, sabe? Ele forja a sua morte e vai viver a vida como um caçador de recompensas. Ele sabe também que a Nova República não vai deixar ele em paz. É um guarda do Palpatine andando por aí. Os caras vão manter ele sempre sendo vigiado. Então, vou forjar minha morte e vou viver o resto da minha vida. Padrão. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo, então, o que você achou da história do último guarda real do Palpatine, que estava por aí buscando vingança e teve que matar uma galera e todo novo imperador queria ele do lado. Sinceramente, minha opinião, é uma ideia interessante. Não é muito bem executada em nenhuma das 3 minisséries, mas é uma premissa bem legal. Eu acho que a Disney poderia reutilizar isso, mano. Comenta aqui embaixo, então, o que você achou disso. Eu vou deixar aqui na tela minhas redes sociais e também a Twitch, tá? Vou deixar aqui bonitinho e também na descrição. Ah, na descrição também eu vou deixar links da Amazon para quadrinhos e livros de Star Wars em português e inglês. Dá uma olhada aqui, então, e se você for comprar, cara, compra pelo meu link, que você me ajuda bastante, fechou? Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!